Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das técnicas de análise de circuitos que nós temos nessa disciplina. Então, a aula passada, nós falamos do método de análise por tensão de nós, e vimos exemplos de resolução para circuitos, tanto com fontes dependentes como independentes, né? Esse método é um dos métodos que a gente utiliza de forma geral, vamos dizer assim, né? Então, nós temos a aplicação desse método vale basicamente para qualquer circuito que você tenha. Então, é uma possibilidade que você tem para utilizar na resolução de circuitos, e ele é uma forma que nós temos de simplificar o uso das leis de Kirchhoff, certo? Então, para um dado circuito, dependendo do tamanho desse circuito, por exemplo, a aplicação das leis de Kirchhoff pode nos dar um conjunto de equações grande, a aplicação sem restrição, sem nenhuma restrição das leis de Kirchhoff, certo? Porém, esse conjunto de equações pode ser reduzido, o conjunto de equações que a gente precisa resolver pode ser reduzido se nós recorremos a algum método de análise de circuitos. E dentre esses métodos, nós temos o método de análise de tensão por nós. Então, nós identificamos os nós essenciais do circuito, e para aqueles nós a gente vai utilizar esse método para determinar o valor da diferença de potencial com relação ao nó de referência. E aí, esse método aqui, geralmente, né, certamente vai nos dar menos equações para solucionar o circuito do que a aplicação direta das leis de Kirchhoff. Na aula passada também nós falamos sobre o conceito de supernó, que é um caso particular da aplicação desse método, né? Quando você tem fontes de tensão entre nós essenciais, então quando você define os seus nós para a aplicação do método, toda vez que você encontra uma fonte de tensão entre dois desses nós essenciais, a gente chega, que a gente chama de supernó, e aí nesse caso aqui, a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes pode ser feita ou deve ser feita considerando que esses dois nós que estão interligados pela fonte de tensão são um nó apenas. Então, você pode considerar essa simplificação, e isso aí ajuda a você obter um conjunto de equações aí para esse método. Então, esse é um dos métodos que nós temos para analisar circuitos de várias, assim, de várias malhas, de vários nós, circuitos com uma complexidade um pouquinho maior. O outro método que nós vemos nessa disciplina a gente chama de método de análise via correntes de malha. Então, o método das tensões de nó, ele tem uma certa lógica de passos que você tem que fazer para obter as equações que descreve o comportamento do circuito em função das tensões de nó. Aqui nós vamos ter um análogo, certo? Então, é um método similar, só que ao invés de você utilizar os nós essenciais e as tensões de nó como forma de resolver o circuito, nós vamos aqui utilizar as malhas simples e o que a gente chama de corrente de malha para obter essas equações. Da mesma maneira aqui, o número de equações que nós vamos obter aplicando esse método é um número geralmente menor do que o número de equações que
a aplicação direta das leis de Kirchhoff àquele circuito específico vai nos dar, certo? Então, a vantagem desse método aqui também é facilitar a nossa vida no sentido de reduzir o número de equações que nós temos que resolver ou trabalhar, certo? Da mesma forma que nós temos o conceito de supernó para o método das tensões de nó, aqui nós vamos ter o conceito de supermalha, que também vai ser um caso, nós vamos ver direitinho o que é que a gente define como supermalha, mas também é um caso exatamente análogo ao caso do supernó, uma situação em que você tem um determinado tipo de fonte, né, sendo compartilhado aí em uma região, um ramo do circuito, e aí isso vai trazer para a gente uma equação que o método já vai entregar de graça, e aí para obter uma segunda equação, a gente vai ter que unir, né, duas malhas numa malha só. Mas a gente vai ver direitinho como é que a gente aplica isso aqui. Mas, de forma geral, o método de análise de correntes de malha é análogo ao método de resolução via tensão de nó, e cada um, mais ou menos, utiliza uma abordagem. O método das tensões de nó, a gente utiliza a lei de Kirchhoff das correntes para obter as equações em função das tensões de nó. Aqui a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff das tensões para obter as equações do circuito em função das correntes de malha. Então, é simplesmente um análogo. Hoje, se der tempo, se não der tempo, não vai ser na próxima aula, mas a gente fala também sobre transformações de fontes, que é outra forma da gente simplificar a resolução de circuitos. Bom, então, introdução ao método das correntes de malha. Esse método que a gente vai ver nessa aula, ele permite que a gente descreva um circuito, né, em termos desse número aqui de equações, certo? Então, esse BE aqui é o número de ramos essenciais, NE é o número de nós essenciais, certo? Então, a gente vai descrever basicamente um conjunto de equações, né, com esse número de equações aqui, e isso é o que esse método nos vai proporcionar. Esse método só se aplica a circuitos planares, certo? E circuitos planares aqui, novamente, é o conceito de um circuito que você pode desenhar num plano. Então, aqui, circuitos tridimensionais, né? Você pode ter uma corrente, circuitos em que a corrente está, vamos dizer assim, se movimentando de maneira tridimensional, não entra aqui nas condições para a gente aplicar esse método, certo? E as malhas que nós vamos considerar na análise desse método são as malhas simples, né? Malhas simples, a gente já viu o conceito na aula passada, que são malhas em que você não tem nenhum outro elemento no interior delas, certo? Nenhuma malha, nenhum outro elemento do circuito, quando você percorre essa malha. Então, se essa condição se verifica, essa malha pode ser considerada uma malha simples. A corrente de malha, que vai ser a variável principal desse método, é uma corrente que a gente define como sendo existente apenas no perímetro de uma malha, certo? Então, a gente vai ver exatamente como define isso aqui, mas cada malha que a gente utiliza nesse método, a gente vai ter que associar uma corrente de malha. E a gente vai ver a interpretação disso aí mais para frente. Bom, por definição, as correntes de malha satisfazem automaticamente a lei de Kirchhoff das correntes. Então, como eu falei, nós vamos escrever equações baseadas na lei de Kirchhoff das tensões, em função das correntes de malha, certo?
Aí alguém pode perguntar, mas e a lei de Kirchhoff das correntes? O que é que acontece? Bom, a lei de Kirchhoff das correntes vai ser automaticamente satisfeita da forma que a gente define as correntes de malha. Então, para qualquer nó do circuito, se você pegar as correntes de malha, você vai ver que a lei de Kirchhoff das correntes está sendo satisfeita a todo instante, certo? Da maneira que a gente constrói as equações. Então, você não precisa se preocupar com a conservação de carga, porque automaticamente a conservação de carga está acontecendo da maneira que você está definindo o seu problema, certo? Então, a única lei de Kirchhoff que a gente presta atenção aqui é a lei de Kirchhoff das tensões, sabendo que a lei de Kirchhoff das correntes já está sendo obedecida. Bom, esse método também, né, tem aí 5 passos que a gente utiliza para resolver os circuitos. Então, desenhar o circuito de maneira que a visualização fique clara, né, que não haja cruzamento aí entre ramos do circuito. Então, esse é um passo lá. Também estava no método das tensões de nó. E aqui, a gente tem que identificar, né, o segundo passo é identificar todas as malhas simples do circuito. Então, no método das tensões de nó, nós tínhamos que identificar os nós essenciais, aqui a gente vai ter que identificar as malhas simples. Para cada malha simples, nós vamos ter que atribuir uma corrente de malha, a gente vai ver como é que vai fazer isso. Uma vez atribuídas as correntes de malha, nós vamos utilizar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha para obter o conjunto de equações que vai descrever o comportamento do circuito em função dessas correntes de malha, certo? Então, esse sistema agora vai estar todo em função do que a gente chama de corrente de malha. E aí, bom, uma vez obtidas essas equações, resolver o sistema de equações, determinar os valores dessas correntes, né, das correntes de malha, e a partir desses valores aqui, a gente pode determinar qualquer outro valor, qualquer outra grandeza do circuito, certo? Então, a gente vai ver como é que a gente aplica esse método aqui na prática, né, vendo o primeiro exemplo de aplicação. Só ver aqui. Bom, então a gente tem esse circuito aí, certo? Vamos ver o que foi pedido. Então, a gente tem que resolver esse circuito aqui via método das tensões de malha e, bom, calcular a potência associada a cada fonte de tensão, né? Então, temos duas fontes de tensão aqui, 40 volts e 20 volts, e calcular esse valor de tensão aqui, certo? Isso aí é a informação que nos foi pedida com relação a esse circuito aqui. Bom, primeiro passo do método, né? Bom, o circuito já está escrito de maneira clara, né? Não tem nenhum ramo se cruzando, então o primeiro passo já está claro pela definição do circuito, mas nós temos que identificar agora o número de malhas simples, certo? O número de malhas que esse circuito tem, que são consideradas malhas simples. Então, se a gente vê aqui, essa malha aqui, né, é uma malha simples, certo? Não tem nenhum elemento aqui no interior, então, quando eu percorro aqui essa malha, qualquer sentido, eu não circulo nenhum elemento aqui no interior. Essa malha aqui também é uma malha simples, certo?
E essa última malha aqui do lado direito também é uma malha simples, né? Nenhuma dessas malhas circula, tem elementos no seu interior. Então, todas elas são consideradas malhas simples. Então, a primeira coisa que a gente faz é atribuir uma corrente de malha para cada uma dessas malhas aí. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar essa primeira malha aqui e vou dizer que tem uma corrente aqui de malha vindo nessa direção. Eu vou chamar essa corrente aqui de IA. Certo? Então, essa malha aqui é a malha número 1. E para essa malha aqui, eu defino essa corrente de malha que está percorrendo essa malha aqui no sentido horário. Essa corrente de malha eu denominei de IA. Para a segunda malha aqui, eu vou também, né, definir uma corrente. E essa corrente eu vou chamar de IB. Certo? Também no sentido horário. A última malha, terceira malha que eu tenho aqui, eu vou também definir uma corrente. Essa corrente eu vou chamar de IC. Certo? Então, essa aqui é a malha 2 e essa daqui é a malha 3. Certo? Bom, definidas as correntes de malha, falta ainda a gente definir, né, as polaridades de tensão, certo? A direção das correntes, todas as correntes que a gente vai trabalhar vão ser as correntes de malha, então as direções já estão definidas, falta a polaridade da tensão, né, dos elementos que nós não temos ela definida. Bom, polaridade de referência é sempre arbitrária, certo? Então, eu vou definir aqui, ao meu gosto, vamos dizer assim, o que é que eu quero de polaridade de referência. Então, essa daqui, eu vou adicionar essa polaridade aqui nesse resistor. Aqui eu já tenho essa polaridade definida de V0, né? Então, vou deixar a mesma coisa. Aqui, vou adotar essa daqui para o resistor de 6 ohms. E para o resistor de 4 ohms, essa polaridade aqui. Para esse resistor de 6 aqui do lado direito, também vou colocar essa polaridade aqui. Bom, agora todos os elementos do circuito têm polaridades para tensão e referências para corrente definidas, certo? Então, agora a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha simples para a gente obter as equações desse circuito em função das correntes de malha, certo? Então, se a gente for aqui agora, vamos escrever a lei de Kirchhoff das tensões para a malha 1. Bom, então, observando aqui a malha 1, se eu começar o meu percurso a partir desse ponto aqui e vir no sentido horário, certo? Até fechar a malha, a gente vai obter a seguinte equação, né? Então, se eu considerar, né, para a lei de Kirchhoff das tensões, aumento de tensão, se eu atribuir a sinal negativo ao aumento de tensão, né, como está na referência lá do livro, aqui a gente começa colocando menos 40, certo? Que é o aumento de tensão da fonte. E aí agora eu tenho queda de tensão, certo? Tem uma queda de tensão, então sinal positivo. Bom, a tensão em cima desse resistor aqui vai ser dada pela lei de Ohm, certo? Lei de Ohm, eu tenho que lembrar que tem que obedecer à convenção passiva. Então, observa aqui, bom, a corrente que eu coloquei, a corrente de malha, a convenção passiva, pela convenção passiva ela está indo na direção da queda do potencial, certo? Então, pela convenção passiva eu mantenho o sinal positivo aqui. Então, isso aqui, no final das contas, vai ficar 2 vezes a corrente de malha, certo? 2IA. Bom, aqui, se eu observo esse resistor de 8 ohms aqui, agora aqui eu tenho 2 correntes de malha passando por esse resistor, certo? Então, eu tenho a corrente A que está indo de cima para baixo e a corrente B aqui
de baixo para cima, certo? Então, se a gente assumir aqui que a corrente, vamos assumir aqui que a direção da corrente é definitivamente está aqui para baixo, né? Então, a corrente nesse resistor aqui, resultante, é uma corrente que está nessa direção aqui para baixo, certo? Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. A diferença de potencial aqui em cima desse resistor da seguinte maneira. Bom, pela lei de Kirchhoff das tensões, queda de potencial, sinal positivo, certo? Então, o primeiro sinal aqui é um sinal positivo. Valor e agora a gente aplica a lei de Ohm, certo? Lei de Ohm, resistência vale 8 ohms aqui. E agora eu tenho que, como eu estou dizendo aqui que a corrente resultante está para baixo, então a corrente resultante é IA menos IB, né? Então, essa corrente que está aqui nessa direção para baixo é a diferença entre a corrente A, que está descendo, menos a corrente B, que está subindo, certo? Então, a resultante nessa direção aqui é a corrente A menos IB, certo? Então, pela convenção passiva, essa resultante aqui está na direção da queda de tensão, certo? Então, aqui o sinal também se mantém. Então, a gente vai ver aqui que isso aqui vai ficar 8 vezes IA menos IB. E aqui eu vou fechei a malha, né? Então, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Deixa eu só colocar isso aqui é LK, lei de Kirchhoff das tensões. Bom, veja que eu obtive uma equação aqui, certo? Apenas apliquei a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui e obtive uma equação em que as minhas variáveis aqui são apenas as correntes de malha que eu utilizo no método, certo? Então, a gente pode simplificar essa equação. Aí, se vocês simplificarem, vocês vão ver que vocês podem dividir tudo por 2 aqui, né? E depois fazerem as contas, mas a equação que vocês vão obter vai ser essa equação aqui, 5 e A menos 4 e B, isso aqui igual a 20. Então, essa é a equação que a gente tem para a malha 1, certo? Bom, agora a gente tem que sair replicando o procedimento para as outras malhas, certo? Então, vamos escrever aqui a equação da malha 2 e vamos fazer aplicar o mesmo procedimento, né? A lei de Kirchhoff das tensões para essa malha aí. Como é que vai ficar? Bom, para a segunda malha, eu vou fazer esse percurso da mesma forma, o percurso horário aqui, circulando esses elementos, certo? É o percurso que essa corrente B faz. Agora, veja que eu vou passar por esse elemento aqui, certo? Bom, aqui, né, quando você fez quando você escreveu essa equação aqui, certo? Que você vai escrever essa equação aqui, o que o livro faz, certo? Dizer que para essa malha aqui, né, assumir que essa corrente resultante nesse ramo aqui, certo? Agora está na direção para cima. No caso, ele assume, né, quando ele passa para outra malha, ele assume que a referência de corrente nesse elemento aqui, ela muda. Então, ela vira, ao invés de ela ser IA menos IB, ela vira IB menos IA, né, porque a resultante subindo aqui nesse resistor, nessa direção aqui, é IB menos IA, certo? Se eu adoto essa referência aqui. Então, isso às vezes causa um problema, certo? Para vocês, na hora da resolução, porque quando você inverte o sentido da corrente aqui, certo? Nesse caso aqui, quando a corrente resultante era IA menos IB, essa resultante estava na direção da queda da tensão,
certo? Nesse circuito. Enquanto que se eu passo para essa malha aqui e eu assumo IB menos IA, eu assumo agora essa resultante aqui, da maneira que o livro faz, aí quando eu olho a convenção passiva, essa corrente resultante está na direção do aumento da tensão, certo? E aí, pela convenção passiva, quando eu for escrever a lei de Ohm para esse carinha aqui, eu tenho que colocar um sinal negativo, certo? Porque minha resultante agora mudou de orientação. Então, pela abordagem que o livro faz, certo? O livro do Nilson, ao inverter esse sentido aqui, ao considerar que a resultante aqui é IA menos IB, e nesse caso aqui é IB menos IA, mantendo essa polaridade aqui de tensão, significa que você tem que observar o sinal da... Vai aparecer uma mudança no sinal da convenção passiva aqui, certo? Para a equação que você vai escrever para essa malha aqui. Então, eu, particularmente, certo? Eu acho que fica mais simples para vocês, se vocês sempre assumirem, né, nesses ramos que são compartilhados aqui, essa malha, sempre assumir a direção da corrente como sendo a primeira resultante que você considerou. Então, se você considerou que a resultante da corrente aqui tá para baixo nessa primeira malha, considere aqui também para a outra malha, certo? Porque aí o único sinal que vai mudar, certo, de um caso para outro vai ser o sinal da lei de Kirchhoff das tensões. O sinal da convenção passiva não muda, certo? Porque a direção da corrente não mudou. Ok? Então, isso é um cuidado que vocês têm que ter. E, na verdade, isso aqui, quando vocês estão resolvendo os exercícios pelo método que o livro adota, é a maior causa de confusão, certo? Porque muita gente escreve a equação aqui em função de A menos IB, certo? E adota essa polaridade aqui, ok? Então, escrever essa equação correta. Quando passa para essa segunda malha aqui, aí vocês adotam o que o livro faz, que é inverter a direção da corrente resultante aqui. Então, vocês escrevem IB menos IA, como sendo que é essa corrente subindo aqui. Só que IB menos IA está na direção do aumento da tensão, certo? Então, vocês esquecem de observar o sinal da convenção passiva, e aí fica um sinal trocado na equação. E essa desse método aqui, né, fora a questão da supermalha, mas é disparado a maior fonte de erros na aplicação desse método, certo? Que é justamente quando você inverte o sentido da corrente aqui, de referência, né, resultante, você esquece de adotar o sinal da convenção passiva. Bom, vamos fazer aqui, então, da maneira que eu faço, né? Para vocês verem que só muda um sinal. Então, se a gente adota aqui, né, o sinal da convenção, a convenção que essa corrente está nessa direção aqui, que essa corrente aqui é IA menos IB, então o que é que vai acontecer? Eu vou escrever agora, bom, se eu saio daqui, eu tenho um aumento de tensão, certo? Aumento de tensão é sempre negativo, pela lei de Kirchhoff, pela convenção que a gente adotou, certo? Para aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, então aqui eu tenho um menos, certo? Porque eu estou pulando de um potencial menor para um potencial maior. E agora eu vou escrever a lei de Ohm para isso aqui, certo? A lei de Ohm vai ser a resistência vezes a corrente que está passando por esse resistor. Então, a corrente é IA menos IB, certo? É a mesma corrente resultante de antes. Aí você pergunta, bom, professor, e se eu tivesse escolhido IB menos IA? Veja, se você tivesse escolhido IB menos IA como resultante, como o livro faz, então aqui, eu teria um sinal de menos aqui, né? IB menos IA, apareceria um sinal de menos, multiplicando isso aqui, invertendo os sinais aqui. Só que aí, bom, se aparecesse o sinal de menos aqui, menos daqui com menos que aparece aqui, o sinal da expressão toda mudaria, né? Só que, nessa história toda de você considerar IB menos IA, faltou o sinal da convenção passiva, certo? Então, por faltar o sinal da convenção passiva, uma informação se perdeu. E, na verdade, se você fizer das duas maneiras, dessa maneira que eu adoto,
e da maneira que o livro adota. Porém, observando a convenção passiva aqui, quando você altera o sentido da corrente, aí você chega sempre na mesma expressão, certo? Então, se eu vou até escrever aqui como seria, se você tivesse adotando o que o livro faz, né, você teria que colocar menos, porque é um aumento de tensão, 8 vezes, e aqui eu tenho que abrir um parênteses por conta da convenção passiva, né, que agora eu vou ter que observar, IB menos IA. Então, isso aqui seria resolvendo como vocês veem aí no livro. Bom, menos da lei de Kirchhoff das tensões está aqui, a lei de Ohm com relação à corrente resultante que está subindo aqui, está aqui, certo? 8IB menos IA, só que agora essa corrente está na direção do aumento da tensão aqui, então, pela convenção passiva, eu tenho que adicionar um sinal negativo extra aqui, a lei de Ohm. Então, vai aparecer um menos aqui, certo? Se vocês observarem, esses dois menos aqui vão se cancelar, né? Se cancelam um com o outro, então isso aqui vai ficar 8IB menos IA. Isso aqui nada mais é do que menos 8IA menos IB, certo? Então, esse termo aqui é igual a esse termo aqui, certo? Que eu já escrevi aqui, apenas adotando, mantendo o sentido da corrente. Só que para escrever esse termo aqui, eu não precisei revisar a convenção passiva, né? Porque é o mesmo caso da equação anterior, eu apenas observo o sinal da lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, esse segundo caso aqui funciona do mesmo jeito, só que ao mudar o sentido da corrente resultante aqui, você também muda a convenção passiva, o sinal da convenção passiva. E aí, se você não observar o sinal da convenção passiva, você vai escrever a equação errada, certo? O termo errado na equação. Então, vocês têm que ficar espertos, certo? Seja lá qual o método que vocês adotem aí, né, com relação à convenção passiva, porque é realmente a maior fonte de erro. E como eu falei, eu particularmente recomendo que vocês mantenham sempre o mesmo sentido da corrente aqui, porque você praticamente você vai escrever a mesma equação, a única coisa que muda de uma equação de uma malha para outra é o sinal aqui, certo? Da lei de Kirchhoff das tensões. Então, esse sinal é o único que vai mudar, e você vai estar de acordo com a convenção passiva de todo jeito, certo? Bom, passamos por esse elemento, vamos para o segundo elemento da malha aqui, né? Então, aqui, queda de tensão, sinal positivo, e aí só tem essa corrente IB passando por esse resistor de 6 ohms. Então, aqui, eu tenho queda de tensão, sinal positivo, e aí 6, né? 6 vezes IB. Veja aqui, convenção passiva também aqui, eu tenho corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo da convenção passiva. Então, o sinal da lei de Kirchhoff das tensões se mantém. E aqui, né, nesse outro circuito aqui, eu também tenho, ao descer nesse resistor aqui, né, eu tenho o mesmo caso desse rapaz aqui, né, eu tenho agora duas correntes de malha passando um pelo outro, eu tenho que adotar uma referência para a corrente resultante, né? Então, aqui eu vou adotar também um sentido para baixo, e vou escrever a queda de tensão aqui em função da corrente resultante. Então, aqui eu vou adicionar um termo, bom, queda de tensão positivo, né, valor, sinal positivo aqui da lei de Kirchhoff das tensões, e aí lei de Ohm. Então, lei de Ohm 6, que é o valor da resistência, vezes a corrente resultante. A corrente resultante aí é IB menos IC, certo? Eu adotei o sentido da corrente resultante para baixo. Isso aqui é igual a zero porque eu fechei a malha. Então, novamente, né, sentido da corrente está na direção da queda de tensão, o sinal da lei de Kirchhoff das tensões se mantém, porque a convenção passiva não altera o sinal da expressão, certo? Bom, então, simplificando essa equação aí, vocês vão chegar no seguinte.
na seguinte equação. Então, vamos chegar a menos 4. Menos 4A mais 10IB, menos 3IC. Isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa equação número 2. Por último, falta essa malha aqui, né? A malha 3. Então, vamos escrever aí leito das tensões para essa malha. De novo, vou adotar o sentido horário, certo? Então, saindo daqui e circulando aqui nesse sentido. Então, já vou colocando aqui, né? Então, bom, aumento de tensão no resistor de 6 ohms é sinal negativo, né? 6 vezes, lembrando que aqui eu vou manter a referência do que eu já tinha adotado antes, então vai ser IB menos IC. Eu sei que para essa referência a conversão passiva adota o sinal positivo, então tudo ok. Segundo termo, segundo resistor ali é de 4 ohms, é uma queda de tensão, certo? Então queda de tensão, sinal positivo. 4 vezes IC, né? Conversão passiva, sinal positivo também, corrente na direção da queda da tensão. E por fim, uma queda de tensão de 20 volts, né? Então, mais 20, isso aqui igual a zero, certo? Então, fechou a malha, a gente obteve aí a equação em função das correntes de malha. Então, se vocês simplificarem isso aí, vocês vão ver que vocês vão chegar na equação menos 3 IB mais 5 IC, isso aqui igual a menos 10, certo? Então, essa é a minha equação número 3. Bom, temos aqui 3 correntes de malha desconhecidas, certo? E para cada uma dessas malhas simples, nós obtivemos uma equação, ou seja, obtivemos 3 equações, né, em função dessas correntes de malha. Ou seja, 3 equações, 3 incógnitas, nós temos aí um sistema linear que nós podemos resolver, certo? Então, a resolução, enfim, vocês podem adotar qualquer estratégia para resolver isso aí, substituição, certo? Então, vocês podem pegar duas dessas equações aqui, escrever uma dessas variáveis em função das outras duas e fazer a substituição. E aí você obtém um sistema 2 por 2, resolve o sistema 2 por 2, depois volta e acha a terceira variável, certo? Quando vocês resolverem isso aí, vocês vão ver que esse sisteminha vai dar as seguintes soluções, certo? Então, nesse sistema aí, IA vai ser igual a 5,6 ampere, IB vai ser igual a 2 amperes, certo? E IC menos 0,8 ampere, ok? Então, a gente obtém essas equações aí, certo? Para esses valores aí para as correntes de malha. Bom, aí com esses valores aqui de corrente de malha, então a gente pode determinar qualquer grandeza, né? Então, qualquer diferença de potencial, a diferença de potencial em cima desses resistores aqui, todos eles eu consigo escrever em função das correntes de malha. E as correntes de malha também vão me dar, né, o valor exato da corrente passando por cada um desses ramos aqui. Então, eu também posso calcular, determinar todas as correntes no circuito. Então, vamos ver qual era a pergunta antes. Calcula a potência associada a cada fonte de tensão, circuito mostrado abaixo, né? Ok, então, para a letra A, vamos calcular aí a potência
para cada fonte de tensão, né? Então, vamos calcular aqui a potência para a fonte de 40 volts. Bom, potência para a fonte de 40 volts, eu tenho essa corrente A, né, passando pela fonte de 40 volts, nesse sentido aqui, minha referência está, a corrente está indo no sentido do aumento da queda de tensão, então, pela convenção passiva aqui, eu já tenho que colocar um sinal de menos, e aqui, potência, né, V vezes I, então 40 vezes IA. Então, menos 40 vezes IA, isso aqui vai dar menos 40 vezes 5,6, eu não sei quanto é que dá isso aí, me digam aí. E para fonte de tensão de 20 volts, a gente tem agora corrente IC, certo? Passando por essa fonte aqui, só que essa corrente está indo na direção da queda de tensão. Então, corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo pela convenção passiva. Então, isso aqui vai ser 20 vezes IC. Então, isso aqui vai ser 20 vezes menos 0,8. Alguém falou aí 224, né, para isso aqui primeiro. Então, aqui vai dar menos, né, o sinal aqui se mantém, 224 watts, e esse aqui vai dar menos 16 watts, certo? Bom, como o sinal das duas potências deu negativo aqui, né, significa que essas duas fontes estão fornecendo energia para o circuito, né, todas as duas fornecem energia para o circuito. Se vocês calcularem a potência consumida por todos esses elementos aqui, né, tem que dar exatamente a soma dessas duas potências que estão sendo fornecidas. A energia se conserva. Bom, então, primeira questão está resolvida. Letra B pergunta quem é a tensão V0 ali, né? Quem é V0? Bom, V0 é a tensão sobre o resistor de 8 ohms ali, então eu obtenho V0 pela lei, aplicando a lei de Ohm, certo? Então, V0 vai ser igual a 8 vezes. Bom, corrente resultante que está passando por esse resistor aí, a gente já viu que a gente definiu como CNA menos IB, certo? Então, convenção passiva, como eu estou escrevendo a lei de Ohm, tem que observar a convenção passiva, então a corrente está na direção da queda da tensão, se a corrente está na direção da queda da tensão, o sinal é positivo, certo? Então, isso aqui vai ser igual IA, que é 5,6, menos 2,0. Então, isso aqui dá quanto aí? Qual é o valor dessa tensão? 28,8. 28,8 volts. Então, tá calculado aí. Então, veja. Aí você pergunta, professor, e se eu tivesse adotado IB menos IA, né? Como a direção de referência da corrente? Bom, a resposta seria a mesma, né? Porque IB menos IA é essa corrente que está subindo aqui, certo? Então, eu inverto aqui, ao invés de escrever IA menos IB, eu escrevo IB menos IA, só que quando você escrever IB menos IA aqui, a corrente está na direção do aumento da tensão, aí tem que aparecer um menos aqui da conversão passiva, certo? Então, um menos daqui com um menos daqui de dentro, os dois se cancelam, e aí vai dar o mesmo valor, certo? Então, como a gente sabe, né, toda vez, independente da referência que você adota, aplicando as leis de Kirchhoff corretamente e a convenção passiva corretamente, a conclusão tem que ser sempre a mesma, certo? Para a resolução do circuito. Então, aqui, vocês veem que, de qualquer forma, se eu adotar o método do livro, né, que assume que a corrente subindo aqui é IB menos IA, para essa malha,
e para que aqui é IA menos IB, se eu, aplicando as duas referências, né, eu chego na mesma equação, certo? O mesmo resultado. Então, não tem... A gente vê aí uma consistência, certo? Do que a gente, dos conceitos que a gente aplica. Alguma dúvida em relação a esse método? Então, o primeiro exercício a gente vai fazer mais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí no chat. Ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Ok. Bom, então vamos dar uma pausa aí de uns 5 minutinhos, certo? E aí a gente volta e faz mais um exercício, certo? Para fixar o, a aplicação desse método, certo? Então, 5 minutos a gente passa e faz outro exercício.
Bom, pessoal, vamos voltando para a gente resolver o próximo problema, próximo circuito, exemplo de aplicação do método das correntes de malha. Bom, tem uma pergunta aqui no chat, né? Igor está perguntando se o sentido das correntes em todas as malhas deve ser o mesmo. Não, certo? As correntes de malha, você que adota, você pode adotar o sentido que você queira, ou sentido horário ou sentido anti-horário, certo? Então, isso também depende de você. Você pode arbitrar qualquer sentido para qualquer malha, certo? E isso aí não vai influenciar, né? A aplicação correta do método vai entregar a você as mesmas soluções. Obviamente, se você resolver o circuito e adotar sentidos diferentes, né, nas correntes que você, vamos dizer assim, você adotou todas as correntes no sentido horário, resolveu o circuito, obteve valores de sinais, né, para essas correntes, indicando se o sentido estava exatamente o sentido da corrente de malha cada malha, né? Ao inverter o sentido numa determinada malha e resolver o problema novamente, você vai ver que para aquela corrente que você inverteu, o sinal dela vai mudar, certo? Quando você obtiver as soluções numéricas, o sinal para aquela malha específica que você inverteu, o sentido vai estar invertido. Então, novamente, é só uma questão de interpretação das referências que você adota, certo? Geralmente, quando eu faço a escolha das referências para a resolução de um problema, eu adoto sempre a mesma para facilitar, simplesmente porque, enfim, você tem um padrão e aí fica mais cômodo de você trabalhar e você não, como é que se diz? Você diminui a sua chance de erro, né? Se você mantém um padrão e todas as malhas simples você aplica o mesmo procedimento, mas você pode aleatoriamente escolher qualquer sentido para as correntes que dá na mesma. Ok, vamos resolver esse problema aqui, né? Nesse problema em particular, nos é pedido para determinar qual é a potência dissipada por esse resistor aqui de 4 ohms. Então, primeiramente, vamos identificar as malhas simples no circuito, né? Então, a gente tem essa malha aqui, que eu vou chamar de malha 1, certo? A gente tem essa malha aqui do lado esquerdo, que eu vou chamar de malha 2. E a gente tem essa malha aqui de cima, que eu vou chamar de malha 3, né? Essa malha aqui de cima vai ser a malha 3. Então, 3 malhas simples. Então, a gente vai ter que definir 3 correntes de malha, uma para cada uma delas. Então, vamos começar aqui pela malha 1. Eu vou adotar uma corrente de malha nesse sentido aqui, pode ser o sentido oposto, se você quiser, né? Esse é o sentido que eu estou arbitrando aqui. Então, essa corrente aqui eu vou chamar de novo de A. Para essa segunda malha aqui, eu vou adotar esse sentido aqui. Então, isso aqui vai ser IB. E a última malha, que é essa malha de cima, eu vou adotar uma corrente C. Essa corrente C está vindo nesse sentido aqui, certo? Então, isso aqui vai ser corrente C. Ok, arbitrado aí os sentidos das correntes de malha, certo? Faltam as polaridades de referência, certo? Então, vou pegar aqui os resistores que eu não tenho a polaridade definida e vou arbitrar uma referência para mim. Então, para que eu possa utilizar as equações as leis de Kirchhoff. Então, aqui, vou adotar essa referência aqui vou adotar essa referência, aqui essa daqui, certo? E aqui essa daqui. Ok? Então, referências para a corrente, para a polaridade de tensão estão adotadas aí. Então, não falta mais nada. Agora a gente pode partir para a resolução do circuito via
ao método das correntes de malha, né, via lei de Kirchhoff das tensões aplicada em cada malha aí. Então, vamos primeiro para a malha 1 e vamos aplicar, né, a lei de Kirchhoff das tensões para essa malha aí. Então, eu vou percorrer sempre no sentido horário aqui, certo? Então, e vou admitir que eu vou assumir um sinal negativo para o aumento de tensão, certo? Na lei de Kirchhoff das tensões. Então, para essa malha 1, a gente obtém a seguinte equação, né? Menos 50, a tensão está aumentando, né? No próximo termo, você tem um resistor de 5 ohms, certo? Então, nesse resistor positivo, porque é uma queda de tensão, e 5 vezes a corrente que está passando por ele. A corrente que está passando por ele, eu vou adotar a corrente que está na direção da queda de tensão, certo? Então, isso aqui vai ser IA menos IC, certo? Veja que IC, na malha de cima, está passando por esse resistor aí também. Então, esse é o primeiro termo. IA menos IC é a corrente que está aqui, né? Está nesse sentido aqui. Vou marcar aqui. Então, a corrente que está nesse sentido aqui, então ela está na direção da queda de tensão. Se ela está na direção da queda de tensão, mantém aqui o sinal da convenção passiva. Bom, o último termo aí vai ser também uma queda de tensão, né, no resistor de 20 ohms. Então, aqui a gente vai somar mais da lei de Kirchhoff das tensões, porque é uma queda de tensão. E aí, 20 vezes, de novo, eu vou adotar a referência como sendo a corrente na direção da queda de tensão. A corrente na direção da queda de tensão aí é IA menos IB. E aí eu fechei a malha, né? Então, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, veja que aqui, de novo, eu tive que escolher arbitrar um sentido para a corrente resultante nesse ramo aqui, e eu arbitrei o sentido para baixo, né? Na direção da queda da tensão. Então, a corrente resultante para baixo é IA menos IB, e para essa configuração, o sinal da convenção passiva é positivo, certo? Então, se mantém o sinal da lei de Kirchhoff das tensões. Bom, se vocês simplificarem essa equação aí, vocês vão ver que vocês vão chegar na seguinte expressão, né? 5 IA menos 4 menos 4IB menos IC. Isso aqui igual a 10. Então, essa é a primeira equação que nós temos para esse circuito aí. Bom, então, a primeira malha está resolvida aí, né? Vamos para a segunda. Então, a segunda malha, como é que fica a lei de Kirchhoff das tensões para essa segunda malha? De novo, eu vou percorrer aqui no sentido horário, certo? E a gente vai escrevendo as equações. Bom, se eu for no sentido horário, pela polaridade que eu adotei aqui, então tem um aumento de tensão, certo? Então, aumento de tensão é negativo, então menos, certo? E agora, a lei de Ohm, certo? Lei de Ohm, eu escrevo 20 vezes a corrente que está na direção do aumento da queda de tensão, que é IA menos IB, certo? Então, eu tenho IA menos IB. Veja que eu mantive a mesma referência para a corrente resultante que eu utilizei aqui, certo? Então, só muda de uma equação para outra, só vai mudar o sinal da lei de Kirchhoff das tensões, certo? O resto continua a mesma coisa. Então, se aqui é mais 20A menos IB, aqui tem que ser menos 20A menos IB, dado que eu estou percorrendo agora esse elemento no sentido oposto do sentido que eu percorri no caso da malha 1.
Bom, segundo elemento aqui, uma queda de tensão, né? Queda de tensão, sinal positivo. E aí, lei de Ohm. Corrente que está na direção da queda de tensão ali é IB menos IC, né? Então, IB menos IC, para não ter problema com a conversão passiva. E por último, tem essa queda de tensão aqui da fonte dependente, né? Tem essa queda de tensão aqui da fonte dependente, que vale 15 φ. Só que φ é a corrente que está aqui, né? Nesse ramo aqui. E φ eu já sei que é IA menos IB, porque é a corrente que passa nesse ramo aqui. Então eu vou colocar esse último termo, né? Como é uma queda de tensão, sinal positivo da lei de Kirchhoff das tensões, 15 vezes e φ é IA menos IB, vale IA menos IB. Fechou a malha, isso aqui igual a zero. E nós temos aí, né, a segunda equação, a equação da malha simples, da segunda malha simples. Então, se vocês simplificarem essa equação aí, vocês vão ver, né, que para essa malha aí, vocês vão obter a seguinte equação, menos 5IA mais 9B menos 4 e C, isso aqui vai ser igual a zero. Então, essa vai ser a equação número 2. Três incógnitas, falta uma equação, a terceira equação vai vir da malha 3. Então, vamos para a malha 3 aqui. Na malha 3, a gente vai ter a seguinte equação. Bom, malha 3 está aqui em cima, certo? Eu vou percorrer o sentido horário dessa forma aqui. Então, vou começar daqui, certo? E vou percorrendo até fechar a malha. Bom, o primeiro elemento é uma queda de tensão aqui no resistor de 1 ohm, certo? Então, queda de tensão para a gente está adotando sinal positivo, né, na lei de Kirchhoff das tensões, então, vai ser essa tensão, né, eu vou colocar o sinal positivo aqui, mas pela lei de Ohm é resistência vezes a corrente. A resistência vale 1 ohm, a corrente é IC, então isso aqui vai ser IC apenas, certo? Sinal positivo aqui da lei de Kirchhoff das tensões. Conversão passiva, não muda o sinal, né, porque a corrente está na direção da queda da tensão. Bom, agora a gente passa por esse elemento aqui, né, na sequência. Então, tem um elemento aqui de 4 ohms. 4 ohms com aumento da tensão, né? Veja que eu tenho a polaridade agora nesse sentido aqui. Eu tô indo na direção do aumento da tensão. Se eu estou indo na direção do aumento da tensão, então é sinal negativo pela lei de Kirchhoff das tensões. E agora a lei de Ohm, né? Lei de Ohm vai ser 4 vezes IB menos IC, certo? Bom, IB menos IC é a corrente que está nessa direção aqui, certo? Se IB é menos IC é a corrente que está nessa direção aqui, é a corrente que está na direção da queda de tensão. Significa dizer que conversão passiva não altera o sinal da expressão, certo? Então, esse menos da lei de Kirchhoff das tensões se mantém aqui, porque o sinal da conversão passiva é positivo. Ok? Falta agora o último termo, que é esse resistor aqui de 5 ohms. Então, para o último termo, eu tenho um aumento de tensão também, né? Então, se é um aumento de tensão, vai ter um sinal negativo aqui. Lei de Ohm, 5 vezes a corrente que está na direção da queda da tensão, né? Que é IA. Opa, vai ser IA menos IC, certo?
E aqui eu vou fechar a malha, certo? Isso aqui é igual a zero. Veja que esse sinal de menos aqui da lei de Kirchhoff das tensões vem porque daqui para cá eu tô caminhando na direção do aumento do potencial, e IA menos IC é a corrente que está nessa direção aqui, né? Então, veja, IA menos IC aparece positivo aqui e aparece negativo aqui, porque nessa malha aqui eu estou percorrendo nesse sentido aqui, então o sinal da lei de Kirchhoff das tensões é positivo, na outra eu estou vindo pelo sentido oposto, né? Então, o sinal da lei de Kirchhoff das tensões negativo. Por que não houve nenhuma outra mudança de sinal? Bom, porque uma vez que eu mantive essa direção de referência para os dois casos, né, tanto para cá como para cá, a conversão passiva não muda, certo? Então, eu simplesmente observo o sinal da lei de Kirchhoff das tensões e pronto. Não preciso me preocupar com a convenção passiva, né, dado que eu já sei qual é o sinal dela e eu não estou mudando a referência da corrente. Bom, então, essa é a última equação, né? Se a gente simplifica essa última equação aí, vocês vão obter menos 5 e A menos 4 e B mais 10 e C, isso aqui é igual a zero. Então, essa é a equação número 3. Então, você tem um sistema aí de três equações, três incógnitas, né? Tem essa equação aqui, essa equação 2 e essa equação 3, né? Resolvendo esse sisteminha linear, vocês vão obter as seguintes correntes de malha aqui. Então, IA, vocês devem obter um valor 29,6 amperes, e B vai ser igual a 28 amperes, e C vai ser igual a 26 amperes, certo? Então, essa vai ser a solução que vocês vão obter quando solucionarem esse sistema, certo? Veja, a gente, no começo eu falei que aqui a gente utiliza a lei de Kirchhoff das tensões e automaticamente a lei de Kirchhoff das correntes vai tá obedecida, certo? Bom, como é que a gente, se vocês tiverem curiosidade, né, como é que a gente verifica isso? Por exemplo, só pegar um nó qualquer aqui desse circuito, vamos pegar esse nó, por exemplo, vamos pegar esse nó aqui, né, do meio, acho que é o nó que... Então, bom, chegando nesse nó aqui, né, se eu olho a corrente que tá chegando nesse nó aqui, né, quais seriam as correntes que estão chegando? Então, eu vou pegar a corrente que está chegando desse resistor de 5 ohms aqui, certo? Então, essa corrente, a corrente que está chegando ali do resistor de 5 ohms naquele nó, é IA menos IC, certo? Então, essa é a corrente chegando desse lado aqui, certo? E sai para cá IA menos IB, né? Então, isso aqui vai estar do outro lado, e sai para cá IB menos IC. Então, vamos ver aqui, corrente chegando IA menos IC, isso aqui tem que ser igual a corrente saindo, que é IA menos IB, certo? Mais a corrente que está saindo por esse ramo aqui, que é IB menos IC, certo? Então, essa aqui é a lei de Kirchhoff das correntes para as duas, para esse nó aqui, né? Para esse nó aqui. Então, IA menos IC vem daqui, IA menos IB sai daqui, sai por aqui, né? E IB menos IC sai por aqui. Então, lei de Kirchhoff das correntes aqui. Veja que
aqui obtemos uma identidade, que é desse lado aqui, né? Esse aqui vai ficar IA menos IC, né? Porque IB tem positivo e negativo. Então, eu obtenho essa identidade aqui, IA menos IC igual a IA menos IC, certo? Significa dizer o quê? Significa dizer que essa identidade aqui se verifica, então quer dizer que a lei de Kirchhoff das correntes está correta, certo? Independentemente do que seja A menos IC, né? Se eu obtiver, após obter as soluções aqui, eu vou ver que corrente chegando nesse nó aqui, né? Vai ser A menos IC, igual a corrente líquida saindo, que também vai ser A menos IC, então a lei de Kirchhoff das correntes vai estar sempre se verificando. Sim, aí o João Vitor está perguntando, isso é para conferir se os cálculos estão corretos? Bom, isso aqui é para conferir aquilo que eu falei no começo, né? Que aqui a gente aplica a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Desculpa, a lei de Kirchhoff das tensões para escrever essas expressões aqui, só que ao fazer isso, né, via as correntes, esse método das correntes de malha, automaticamente, né, para os nós do circuito que você tem no circuito, a lei de Kirchhoff das correntes vai se verificar. Então, da mesma forma que eu fiz para esse nó aqui, né, e vocês viram que aqui a gente consegue verificar que a lei de Kirchhoff das correntes vai estar obedecida, você pode fazer para qualquer nó, para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui de baixo, vocês vão ver que sempre vocês vão obter uma identidade aqui, né, em função das correntes de malha, e essa identidade vai lhe dizer que, para todos os casos, a lei de Kirchhoff das correntes está sendo obedecida, né, implicitamente. A gente não está falando da lei de Kirchhoff das correntes em lugar nenhum, certo? Mas ela está implicitamente sendo obedecida, certo? Em todas as situações. Não sei se ficou claro aí, o João Vitor, ok. Bom, então a pergunta era qual era a potência, se não me engano, qual era a potência dissipada pelo resistor de 4 ohms, certo? Então, a potência nesse resistor de 4 ohms aí, a gente vamos utilizar a fórmula de resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Então, vai ser 4 vezes, bom, a corrente que está passando por esse resistor de 4 ohms é IB menos IC ao quadrado, certo? E eu não sei quanto é que isso aqui vai dar 4 vezes 28 menos 26, ou seja, 4 vezes 4 vai dar 16 volts, certo? Bom, então, resumindo, né? Esse método das correntes de malha permite que você escreva um sistema de equações que descreve o comportamento do circuito em função das correntes que você define nessas malhas simples, certo? Veja que cada equação é obtida pela aplicação da lei de Kirchhoff das tensões em cada uma dessas malhas, e aí, ao solucionar esse sistema, você obtém os valores dessas correntes, e aí você consegue determinar qualquer grandeza que você precise determinar nesse circuito. Lembre-se que existe o problema da conversão passiva, certo? Então, se vocês adotarem um método que o livro adota de inverter o sentido da corrente de referência, quando muda de uma malha para outra nesse ramo compartilhado, vocês têm que prestar atenção na convenção passiva, certo? Eu prefiro sempre manter o mesmo sentido de referência, porque só preciso observar a convenção passiva na primeira vez que eu passo pelo ramo, né? O segundo já vai estar determinado. Eu só preciso mudar o sinal da lei de Kirchhoff das tensões. E é isso. É um sistema, né? Se vocês observarem aqui nesse circuito, você teria 1, 2, 3, 4, 5 correntes desconhecidas, né? E você consegue, ao invés de resolver um sistema 5 por 5, você consegue resolver esse sistema
resolvendo no sistema 3x3, certo? Então, redução do trabalho. Então, como vocês veem, né, daqui para frente, né, até o final do conteúdo desse estágio, os métodos que nós vemos aqui são justamente métodos para reduzir o nosso trabalho, né, quando nós estamos fazendo análise de circuitos, fazer com que nós trabalhemos com menos equações. E aí, obviamente, resolver o problema mais rápido e com a menor chance de cometer erros, certo? Porque menos equações para trabalhar significa também menos oportunidades para cometer enganos, né, na resolução. Ok, alguém tem mais alguma pergunta com relação ao que a gente viu até agora na aula? Manter o mesmo, José está perguntando aqui, José Henry, manter o mesmo sentido de referência ajuda a manter uma linha de raciocínio no cálculo, certo? Correto, José. É como eu falei, você pode, as referências que você adota são sempre arbitrárias, certo? Então, você escolhe o seu conjunto de referências da maneira que você quiser. Duas pessoas podem escolher referências completamente arbitrárias e resolver os problemas de forma completamente aleatória, vamos dizer assim, certo? Quando você se acostuma, quando você começa a ficar mais, vamos dizer assim, íntimo da resolução dos circuitos, né, esses métodos começam a ficar meio automáticos, certo? Então, você meio que vai colocando as equações já de forma automática. E aí, para isso ficar mais ou menos automático na sua cabeça, né, vamos dizer assim, você vai precisar resolver muitos exercícios, só que esses exercícios você vai ter que também padronizar, né, por exemplo, a forma que você adota as referências, se você padronizar, né, isso vai ficar automaticamente mais sedimentado, né, vamos dizer assim, mais fixo na sua mente. Então, a forma de adotar um padrão para resolver os circuitos, cada pessoa pode adotar o padrão que ela acha melhor, certo? E aí, com o tempo, com a resolução de exercícios, você vai aquele método vai ficando automático, certo? Então, essa é a vantagem de você manter referências, né? Mas isso aí também tem um problema, né? Que toda vez que você faz muito exercício, se acostuma a resolver sempre da mesma forma, às vezes, né? Nem todo. Você pode se deparar com um circuito, existe alguma relação de grandezas ali que, até pela forma que você adotou, né? Pelo método que você adotou, você nunca. Apareceu um problema que você nunca viu, né? Uma combinação enfim, de correntes e de tensão que você nunca viu, e aí você pode cometer um erro por ter essa forma de pensar padronizada, né? Então, esse é um problema. Então, o ideal é que você tenha uma certa... trabalhe bastante com esses métodos para você pegar a dinâmica deles e conseguir, né, resolver um circuito de forma rápida, né, obter as equações de forma rápida de um circuito qualquer. Porém, sempre que você aplica um determinado método, é bom que você tenha ferramentas para você checar se o que você está fazendo sentido ou não, certo? Então, aqui a gente não está vendo tanto a questão da secagem dos resultados por conta do tempo, mas, obviamente, quando você está trabalhando na análise de algum circuito prático, você tem que checar, né, se aquela análise que você fez está consistente. E aqui, né, uma forma de checar, sempre tem os circuitos que a gente trabalha, né, fisicamente a gente sabe que a potência se conserva, então a potência consumida tem que ser igual à potência fornecida, então é uma forma de checar pelo cálculo da potência, e também checar se as leis de Kirchhoff, se as duas leis de Kirchhoff estão se verificando naquele circuito, para a solução que você obteve. Tá? Então, você determinou correntes, determinou tensões, as tensões que você determinou, né, os valores de tensão, tem que estar condizentes com a lei de Kirchhoff, então nem a lei de Kirchhoff das tensões não pode estar sendo violada, nem a lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Então, você pode checar esses resultados assim que você obtém as respostas do circuito que você está analisando. Bom, vamos aqui, né, falar sobre...
o correlato, né, de supernó para o método das tensões de nó, que vai ser a supermalha no método das correntes de malha, né? Então, quando você estiver analisando o circuito, utilizando esse método das correntes de malha, pode acontecer, né, de, ao identificar as malhas simples, né, quando você tem um ramo que pertence, um elemento que pertence a duas malhas distintas, né, que você passa na sua análise, esse ramo pertence a duas ou mais malhas distintas, né, o que é que vai acontecer? Se esse ramo possui uma fonte de corrente, aí, bom, a resolução desse circuito via esse método vai precisar de uma modificaçãozinha, certo? E a modificaçãozinha que vai acontecer é a adoção desse conceito de supermalha, certo? Então, toda vez que tem uma fonte de corrente entre ramos que são compartilhados aí entre duas malhas simples do circuito, né? Você aplica a lei de Kirchhoff das tensões à combinação dessas duas malhas, né? Você forma uma que a gente chama de supermalha, né? Uma malha que é a combinação dessas duas malhas simples, e aí você obtém uma equação a partir dessa supermalha. A outra equação vai ser dada pela relação que essa fonte de corrente estabelece entre as correntes de malha, né, dessas duas malhas. Então, a gente vai ver como é que isso se verifica. Mas é exatamente o correlato do supernó lá para o método das tensões de nó. Então, essa combinação de duas ou mais malhas, né, numa malha só, é o que a gente chama de malha de supermalha, né? Então, vamos ver como é que isso vai se aplicar aí na prática. Então, vamos observar aqui esse circuito, certo? Esse circuito aqui, a gente pode, uma rápida observação aqui já nos diz que esse circuito tem 4 malhas simples, né? Essa malha aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E se a gente se detém nessas duas malhas aqui, nessa malha aqui, a gente vê que esse ramo que essas duas malhas compartilham possui uma fonte de corrente, certo? Essa fonte de corrente aqui, independente, tá? Nesses dois, entre esses dois ramos aqui, certo? Então, a gente, nesse caso aqui, a gente vai precisar utilizar esse conceito de supermalha. Então, supermalha aqui, nesse caso, seria a malha que circula essa fonte de corrente, né? Então, essa fonte de corrente está aqui, se a gente percorre essa malha aqui nesse sentido, essas duas malhas, né? Fazendo uma malha maior. Então, se eu faço isso aqui, então, essa malha aqui é o que a gente chama de supermalha. Por quê? Porque nessa supermalha, eu estou combinando duas malhas simples, certo? Mas ao combinar essas duas malhas simples e percorrer essa supermalha aqui, eu estou circulando essa fonte de corrente. Então, essa fonte de corrente aqui, certo? Quando ela aparece, né, ela determina que o método, para a gente utilizar o método das correntes de malha, a gente vai ter que recorrer, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões a essa malha que está circulando nessa fonte de corrente. E aí esse trabalho vai ficar mais simples para a gente. Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Deixa eu só apagar isso aqui. E a gente ver como esse conceito vai se aplicar na prática. Professor, tem uma pergunta interessante aí no chat. Sim, só um segundo. A pergunta aqui é o seguinte: se tivesse um resistor em série com a fonte de corrente, não,
Então, isso é interessante. Se qualquer coisa que tiver em série com a fonte de corrente, não interessa. Basta só ter uma fonte de corrente, certo? E você vai ter que usar o conceito de supermalha, ok? Então, não pode ter um resistor ali, ou a fonte de tensão, por exemplo, e não, você vai ter que, a supermalha vai sempre, esse conceito vai ter que sempre ser utilizado quando você está utilizando o método das correntes de malha. Tem alguém perguntando aí, ponte de Kirchhoff. Bom, eu conheço o conceito, talvez você esteja se referindo à ponte de Wheatstone, mas, bom, a primeira ponte de Wheatstone não tem, a rigor, ela não tem, a gente vai falar isso ainda quando eu liberar o material da aula 4 para vocês, né? Mas a ponte de Wheatstone, ela não tem fonte de corrente. Ela tem um perímetro, né, que fica medindo lá. Ela tem um perímetro que fica medindo a corrente que está passando lá no interior e não é uma fonte de corrente, não é um perímetro, na verdade. Então, a ponte de Wheatstone só tem resistores, sabe? Então, não tem muito a ver com esse conceito de supermalha que a gente vê aqui. Alguém está pedindo aí para repetir a resposta do João, e a resposta é, sempre que tem, a supermalha só depende da presença da fonte de corrente. Então, não depende, pode ter qualquer coisa em série com a fonte de corrente, certo? Tendo a fonte de corrente, você vai ter que utilizar supermalha. Então, essa é a resposta para a pergunta aí do João. Quem perdeu aí o áudio, espero que tenha ficado claro agora. Bom, vamos partir para esse circuito aqui, né? Bom, isso aqui, como esse circuito é muito grande, a gente como esse circuito é grande, a gente vai escrever aqui as equações direto, né? E vamos ver aqui o que a gente obtém, né, com o conceito da supermalha. Então, primeira coisa, vamos identificar aqui as malhas simples, né? Então, a gente tem aqui, vamos chamar essa malha aqui de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de malha C, aqui eu vou chamar de malha D. Então, nós temos aí 4 malhas simples, né? Vamos colocar as polaridades aqui para as polaridades de referência, né? Que eu vou escolher, então eu vou escolhendo aqui arbitrariamente. Aqui menos mais menos. Bom, todos os elementos agora têm polaridade de tensão, exceto essa fonte de corrente aqui. Então, veja, por que é que a gente vai ter que utilizar o conceito da supermalha, né? Então, vou ainda colocar as correntes de malha, né, para cada uma dessas malhas. Vou colocar essa corrente aqui, e A, e B, e C, e aqui a corrente e D. Então, todas as correntes estão definidas aí, corrente de malha. Todas as polaridades, então a gente pode resolver. Qual é o problema, né? Se a gente aplica direto aqui o método das correntes de malha, né? Quando a gente tem fonte de corrente aqui sendo compartilhada, né? Num ramo que é compartilhado entre duas malhas simples. O problema é o seguinte, quando eu começar a aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, certo? Eu consigo escrever a expressão para tensão em cima desse resistor aqui, certo? Lei de Ohm, aqui também lei de Ohm, mas aí chegou aqui nessa fonte de corrente. Essa fonte de corrente, obviamente, como todo elemento do circuito, ela tem uma diferença de potencial aqui. Então, por exemplo, eu posso arbitrar mais menos aqui, né? Com polaridade para essa fonte de corrente. Ela tem uma tensão, né?
Eu apenas não sei o valor dessa fonte de tensão, mas existe uma tensão aplicada nos terminais dessa fonte de corrente. Quando eu estiver escrevendo, né, a equação da lei de Kirchhoff das tensões para essa malha aqui, por exemplo, e eu chegar nesse ramo aqui, eu não vou conseguir escrever uma expressão para tensão nos terminais dessa fonte de corrente. Por quê? Porque esse valor de tensão eu só consigo obter se eu resolver o circuito, certo? Como eu estou tentando resolver o circuito ainda, eu não tenho como saber qual é o valor dessa fonte dessa tensão aqui, dessa diferença de potencial. Eu só sei que ela existe, mas eu não consigo escrever uma expressão para ela. Então, isso aí faz com que eu não possa, quando eu tento fechar essa malha aqui, eu chego aqui, eu não vou, vai faltar um termo, certo? Da mesma maneira, para essa malha aqui, a mesma coisa, certo? Então, isso é o fato que nos leva, né, a modificar o método de aplicação das correntes de malha para circuitos desse tipo aqui. Por quê? Uma vez que eu não consigo escrever o valor dessa fonte de tensão aqui, eu fico com a indeterminação nas equações, certo? O que acontece, certo, com vocês, quando vocês estão resolvendo isso aqui, principalmente, isso aqui ainda é mais comum do que o erro do Supernó, eu acho que Super Mario talvez seja o erro mais comum, é que quando vocês chegam aqui e não se atentam que essa fonte aqui está sendo compartilhada entre duas malhas, ao chegar aqui, certo, vem a questão, né, vocês estão aplicando o método das correntes de malhas, aí chega o problema, qual é a queda de potencial daqui para cá? Como é que eu escrevo? Qual é a expressão? Não tem, né? Eu não consigo determinar, tem que resolver o circuito para isso. Aí o que aqui a maioria de vocês faz não, é uma fonte de corrente, então a queda de potencial em cima dela aqui é zero, né? Que é a resposta errada, né? Certo. Obviamente, existe uma diferença de potencial aqui, e ela não é zero, né? Você tá, quando vocês chegam aqui, vocês fecham a malha dizendo que isso aqui, que a queda de potencial aqui é zero, ou seja, raciocínio errado, certo? Mas por que esse raciocínio errado? Porque você está tentando aplicar o método das correntes de malha original sem atentar para esse fato aqui, que essa tensão aqui você não consegue determinar sem resolver o circuito, certo? Então, esse é o problema principal, e é aqui que está a fonte de erro maior desse método aí, se você não identifica onde é que está, onde é que você tem que usar a supermalha. Então, vamos escrever aqui, né, rapidinho, a lei de Kirchhoff das tensões para essas malhas aí. Então, vou pegar aqui a malha A, e aí vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. De novo, né, sentido, percorrer a malha no sentido horário, certo? Aumento de tensão pela lei de Kirchhoff das tensões, eu vou atribuir sinal negativo. Então, a gente começa aqui para a malha A, menos 50, certo? Queda de tensão ali, sinal positivo, né? Então, vai ser 10K vezes a corrente que está passando por ele ali, que é a corrente A. E aí, eu desço pelo resistor de 15 ohms, certo? Nesse caso aí, eu tenho uma queda de tensão, né? Então, sinal positivo da lei de Kirchhoff das tensões, 15K vezes a corrente que está descendo ali, a corrente que está descendo é IA menos IB. E aqui eu vou fechar a malha, então isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, veja que aqui, convenção passiva, corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo se mantém. Então, a primeira equação está aí, vocês podem simplificar, e vocês vão obter a seguinte equação, 25K, né, 25.000, vezes IA, menos 15K, e B, isso aqui vai ser igual a 50, certo? Então, essa aqui é a equação número 1 que a gente tem para trabalhar. Então, uma equação eu já obtive, agora eu vou para esse caso aqui. Bom, identificando que tem uma fonte de corrente aqui, né,
entre essas, sendo compartilhado entre essas duas malhas simples, daqui uma informação eu já vou obter, né? Então, eu já sei, né? Por conta de eu ter aquela fonte de corrente ali, eu já tenho uma informação que vai me dar uma outra equação, né? Essa informação é o seguinte: IB menos IC, certo? Tem que ser igual a 1 miliampere, né? Por quê? Porque IB é a corrente que está descendo aqui, menos a corrente que está subindo, tem que ser igual à corrente resultante. A corrente resultante é 1 miliampere para baixo, certo? Então, essa equação aqui eu já obtenho direto dessa fonte, certo? Então, como dessas duas malhas aqui eu tenho que obter duas equações, está faltando uma equação ainda. A segunda equação eu vou obter da supermalha, certo? Então, a supermalha vai ser esse percurso aqui, né, fechado. Então, eu vou sair daqui desse ponto, subir aqui, passar por esses resistores aqui e depois voltar e fechar essa malha que compreende a malha B e C. Então, vamos ver aqui, caso da supermalha. Então, aqui a gente tem supermalha BC. Bom, supermalha BC, eu vou começar meu percurso horário a partir desse ponto aqui, certo? Então, eu vou colocando aqui as expressões para o que a gente obtém. Então, aumento de tensão, certo? Ao sair ali daquele ponto, então, menos aumento de tensão, 15K vezes a corrente, certo? Que está passando ali. Bom, a corrente que está passando ali, eu adoto a mesma referência anterior, então isso aqui vai ser IA menos IB, certo? Convenção passiva, essa corrente de referência está no sentido da queda de tensão, então se mantém o sinal aqui, correto? Então, o menos da lei de Kirchhoff das tensões se mantém. Bom, o segundo termo vai vir desse resistor aqui, né? Então, vamos adicionar aqui. Então, eu tenho queda de tensão, sinal positivo, 3K, e agora a corrente que está passando ali é IB apenas, né? Então, aqui não preciso nem colocar esse parênteses. Só está passando IB. Então, 3K vezes IB, segundo termo. Bom, cheguei aqui, né? Aí agora, ao invés de descer aqui, eu continuo e faço o percurso, né? Para a malha C, certo? Então, agora eu vou adicionar a queda de tensão nesse resistor de 5K. Queda de tensão no resistor de 5K, positivo, né? Queda de tensão positivo, 5K, e a corrente que está passando por ele ali, que é IC. Agora, descendo pelo resistor de 20K ali, eu tenho queda de tensão, né? Queda de tensão positivo, 20K. Corrente que está descendo ali naquele resistor é IC menos ID. Então, desci aqui, agora eu vou voltar para cá, né? No caminho para cá, ainda tem esse resistor aqui de 6 quiloohms, certo? Então, queda de tensão, sinal positivo, 6K, e aí a corrente que está passando por esse resistor, que no caso ali é só IB, certo? Então, eu tenho IB. IB está na direção da queda de tensão, então conversão passiva é sinal positivo. Então, não muda aqui o sinal da lei de Kirchhoff das tensões. Então, fechei a malha, voltei para o mesmo ponto, então isso aqui é igual a zero. Então, essa é a minha equação número 2. Se vocês simplificarem isso aí, vocês vão ver que vocês podem obter a seguinte equação. Vamos ver aqui. Vai ficar
15A, 15K, né? 15K vezes IA, menos 24. Deixa eu apagar isso aqui, tá feio. K vezes IA, menos 24K vezes IB, menos 25K vezes IC, mais 20K vezes ID, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, essa é a equação 2. Ou, na verdade, aqui, isso aqui vai ser a equação 3, né? Porque, deixa eu só alterar. Essa é a equação 3. Porque a equação 2 já está aqui, né? A equação 2 já é essa equação que a gente obteve aqui, na fonte corrente. Então, 4 variáveis, 1, 2, 3 equações, está faltando uma equação só para a gente montar o sistema, certo? Completo. Então, a próxima equação a gente obtém da malha simples, malha D, certo? Então, para a malha D aí, né, se a gente começar aqui do resistor de 20K, é simplesmente 2 elementos aqui, né, para fechar. Então, malha D aí, aumento de tensão no resistor de 20K, então menos 20K, a corrente que está passando na direção da queda da tensão é IC menos ID, certo? Então, adotando essa corrente aqui, a referência está na direção da queda da tensão, mantém o sinal da lei de... A convenção passiva é o sinal positivo, então o sinal aqui da lei de Kirchhoff das tensões se mantém. E no outro resistor de 15K é uma queda de tensão, né? Então a queda de tensão, sinal positivo, 15K, e a corrente que está passando por ali é apenas ID. Fechei a malha, isso aqui é igual a zero. Então daqui, a equação que vocês vão obter é 20K e C, certo? Menos 35K e D, isso aqui vai ser igual a zero. Então essa é a equação número 4. Isso. A equação número 4 está aí, certo? Bom, com esse sisteminha aqui, você vai montar... você tem um sistema 4x4, né? Para resolver. Então, veja que aqui tem algumas equações com duas variáveis que você pode utilizar para substituição e tornar o sistema 4x4 um sistema 2x2. E aí resolve e obtém as variáveis via substituição. Bom, aí tem uma pergunta, nesse problema, a pergunta da letra A, né? É quem é I0, né? E na letra B é quem é a potência da fonte de 50 volts. Bom, ao resolver esse sistema aí, vocês vão obter as seguintes respostas, né? IA 2,9 miliampere, IB vai ser 1,5 e C igual a 0,5 e D igual a 0,3. Certo? Então, essas vão ser as soluções aí que vocês vão encontrar. Veja que todas as soluções têm sinal positivo. Significa que as referências de sentido da corrente estão corretas. Então, vamos ver aqui, né? Quem é I0, né? I0 é a corrente descendo por esse resistor aqui, só que I0 tem que ser igual a ID, né? Então, I0 eu já sei aqui quem é. I0 vai ser
0,3 miliampere, certo? E aí a potência da fonte de 50 volts, né? Essa potência aí da fonte de 50 volts. Bom, aplicando a expressão da potência, convenção passiva, né? Eu tenho menos 50 vezes IA, certo? Então, isso aqui vai ser menos 50 IA, dá 2,9 vezes 10 a menos 3. Isso aí vai dar alguma coisa que eu não sei quanto é que é. Acho que 145 miliwatts. Vai dar aproximadamente, né, 50 vezes 2,9, dá aproximadamente 145 miliwatts, né, negativo, significando que essa fonte está fornecendo energia para o circuito. Ok? Então, veja, esse exemplo aqui foi justamente para ilustrar a questão da supermalha. Então, aparecendo uma fonte de corrente, né, num ramo que está sendo compartilhado entre duas malhas simples, essa fonte de corrente já estabelece uma relação, né, entre as correntes de malha. Então, você obtém uma equação apenas observando a relação dessas correntes nessa fonte, e a segunda equação, que tem que sair dessas duas malhas, ela vai ser obtida aplicando, né, a lei de Kirchhoff das tensões na malha combinada, né, das duas malhas simples. Então, você vai ter que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, que é a combinação entre as duas malhas simples que compartilham a fonte de corrente, e aí essa equação que você obtém, né, é a segunda equação, certo? Das duas que você tem que obter nessas duas malhas aí. Feito isso, você consegue resolver o circuito. Lembrando que se você tem uma fonte de corrente aqui, você não percebe, você vai tentar aplicar o método das correntes de malha diretamente, né? A maioria de vocês vai errar quando chegar nessa queda de potencial aqui em cima da fonte, que não dá para saber, né? Não tem como determinar isso aí, ou escrever uma expressão em função das correntes de malha para essa diferença de potencial, porque simplesmente ela vai ser definida só pela resolução do circuito, certo? Então, ao chegar nesse ponto aqui, o que vai acontecer é que vocês vão né, vai ficar uma interrogação aí na mente de vocês, e a maioria de vocês o que faz aqui é dizer que essa tensão aqui é zero. Então, vocês fecham a malha dizendo que essa tensão aqui é zero, e automaticamente já está errando a resolução do problema, certo? Então, vocês têm que ficar atentos, né, ao aparecimento, né, desse tipo de coisa na aplicação desse método. Bom, alguém tem alguma dúvida com relação à resolução, ao que a gente discutiu hoje na aula? Bom, se não tem nenhuma dúvida, eu vou parar aqui. Professor, Sim, pois não? o senhor falou que se tivesse alguma coisa em série, algum elemento em série com a fonte de corrente aí, né, não ia atrapalhar nesse conceito de supermalha. E se aplica também ao conceito de supernó? No conceito de supernó, você pode ter, porque no conceito de supernó é quando você tem uma fonte de tensão, certo? Entre dois nós específicos. Para o conceito de supernó, não necessariamente, porque, bom, supernó é a interligação entre dois nós essenciais, certo? Se você tem mais de dois elementos conectando dois nós, então aquilo ali não é vamos dizer assim, o nó que está no meio não é um nó essencial, então você teria que
adicionar uma tensão de nó a mais ou não. Bom, para a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, nesse caso, quando você tem a fonte de... Quando você tiver alguma coisa em série com a fonte de tensão, no caso da tensão de nó, eu diria que é a mesma situação. Sabe por quê? Porque quando você tem a fonte de tensão em série com o resistor, por exemplo, o que vai acontecer é que você pode aplicar o conceito de supernó da mesma maneira, certo? Não vai mudar nada, porque a corrente que você desconhece continua lá. Então, é a mesma coisa, certo? Se você tiver alguma coisa em série com a fonte de tensão, no caso do supernó, também aquilo ali vai ser um supernó. Só a determinação da relação entre essas duas tensões de nó que vai mudar um pouco, mas você cai na mesma situação, certo? Então, tendo a fonte de tensão ou tendo a fonte de corrente, no caso da supermalha, você vai ter que aplicar o conceito de supernó e supermalha para poder resolver o circuito. E se tiver alguma coisa em série, nada deve mudar, certo? A princípio. Ficou claro? Ok, então, bom, acho que essa é a última dúvida, então eu vou parar aqui a gravação e a gente encerra a aula.